continuando o avaliando os flashbacks de One Piece, todos os flashbacks. Sim, eu vou avaliar literalmente todos os flashbacks de One Piece até o final. E, claro, vou ter que ficar dividindo em partes, porque eu conto basicamente tudo dos flashbacks. É como se fosse um resumo. E no final eu coloco na tier list aqui onde que eu acho que ele deve ficar comparado aos outros flashbacks. Gente, já vou pedindo logo no começo aí para você deixar o seu like, para você não esquecer, que me ajuda demais. Se você gosta de One Piece, deixa o seu like aí, que aí eu faço mais vídeos. E também se inscreve se não for inscrito, para acompanhar essa série aqui. E eu já fiz diversas tier lists de One Piece, minhas tier lists são bem diferenciadas, depois você dá uma olhada lá. Se você quiser dar uma força a mais, vira membro aí, que me ajuda demais, o YouTube não me paga tão bem assim. Você virando membro, dá uma grande força. Inclusive, obrigado aos membros aí que estão aparecendo. Sem mais delongas, bora aqui avaliar o flashback do Fisher Tiger. O Jinbei que conta esse flashback se passa 16 anos antes do Novo Mundo, antes do Luffy e o pessoal entrar no Novo Mundo. O flashback já começa contando que é uma história do Fisher Tiger e da rainha Otohime, que era a rainha da Ilha dos Tritões. A primeira cena é mostrando a Otohime avistando um tritão bandido tentando sequestrar uma sereia, que, pra quem não sabe, as sereias são muito caras, vendidas como escravas para os Tenryubitos. Às vezes não só pra isso, mas é uma das coisas que eu sei. Então, ela resolve impedir isso indo pra cima dele. E mesmo o bandido atirando na rainha, ela consegue desviar facilmente com seu hack da observação. A mulher é braba, hein? Ela para ele e dá vários tapas pra ficar esperto e não roubar mais. O Tritão fala que tava roubando porque precisa de dinheiro pra cuidar de seus 10 filhos. Nessa época não tinha TV e eu não sei se os Tritão usam preservativo, né? Então, aí fica mais difícil. 10 filhos é foda. Mas mesmo assim, ela continua dando um tapa nele. Eu pensei, meu Deus, já pode parar de dar uns tapas. O cara precisa cuidar dos seus 50 filhos aí e ela continua dando uns tapas. Foda-se. Então, eu fiquei surpreendido. Ela disse, você acha que seus filhos ficariam felizes se descobrissem que estão sendo criados com um dinheiro roubado? Meteu o discurso no jutsu e converteu o Tritão bandido. Ele foi preso com um sorriso no rosto, falando para ela que ia virar uma boa pessoa. Pouco tempo depois disso, corta para a rainha dizendo que na próxima reunião do governo irão propor que a Ilha dos Homens Peixes se mova para a superfície. Assim, eles viveriam junto dos humanos. Ela só precisa da assinatura do povo. Só que por mais que todos gostem dela, eles não concordam com isso. E ninguém assina. Porque tem toda essa discriminação dos humanos com os tritões, né? É uma crítica ao racismo aí que o Oda fez na obra One Piece. E esse flashback do Fisher Tiger é basicamente essa crítica. Então, bora continuar aqui. Na Ilha dos Homens Peixe, tinha uma área de órfãos, que era muito pobre. Acabou que dali surgiram vários bandidos. O considerado líder de lá, e com maior respeito, era o Fisher Tiger, que saiu para uma jornada sozinho. De conhecido que tinha lá, era o Jinbei, o Arlong e o bando dele, que moravam lá. E o Holt Jones depois, né? Voltando pro presente, o Arlong estava segurando as folhas de baixo assinado que a rainha tinha pedido, falando que quem assinava isso era um idiota. Jinbei apareceu para impedir ele de fazer bosta, né? Porque o Arlong sempre faz bosta. E disse que, por mais que seja uma proposta idiota, vinha da rainha, que todos a respeitavam. O Arlong e o Jinbei eram como irmãos, afinal eles moravam junto na infância. Aí o Fisher Tiger volta do nada e vai falar com a rainha e o rei. Ele diz que quer libertar todos os escravos. O rei pergunta o que ele viu na viagem dele, e tudo que o Tiger respondeu que ele viu foi os humanos. Aí acabou a cena. Saindo de lá, a gente descobre que ele libertou alguns escravos em Maria Joyce, a terra dos Tenryubitos, assim arranjando o problema direto com eles e com o governo, que quem acompanha One Piece sabe o que significa fazer qualquer coisa contra os Tenryubitos. Fisher Tiger então decide criar sua própria tripulação de piratas, apenas de tritões, em busca de libertar mais escravos, denominados Piratas do Sol. Como a maioria ali foi escravo, eles queimaram a marca que eles tinham como escravo, colocando a marca de um sol em cima delas. Então eles começaram a saquear os navios da marinha. Aí teve uma treta com o Arlong porque ele queria matar os humanos, mas o Fisher Tiger não queria porque, tipo assim, não quer pagar da mesma moeda, sabe? O Holt Jones acaba vendo essas
notícias que se espalharam dos piratas tritões e acabou sendo influenciado por eles. Aí acho que agora talvez a melhor parte do flashback, que é quando a Koala aparece. A Koala era uma ex-escrava indo junto deles para ver a mãe dela. E o Arlong fica pistola porque um humano tá indo junto do navio deles, mesmo que seja uma criança. Então ele dá um socão nela porque ela não tirava o sorriso do rosto e o nariz dela começa a sangrar, pingando no navio. A Koala então começa a limpar o chão, mesmo com um sorriso no rosto, pede perdão para eles e diz para, por favor, não a matarem, que ela não vai atrapalhar eles e ela não vai parar de trabalhar e limpar o navio. Jinbei pergunta a Koala se ela tá com medo deles. Ela diz que sim, porém tomou coragem para ir junto, porque ela quer muito ver a mãe dela de novo. Cara, muito foda, né? Que a Koala meio que sofreu uma lavagem cerebral, velho. Ela ainda age como uma escrava, mesmo que ela não seja mais, velho. Foi uma escrava sendo criança, talvez bebê, velho. É muito pesado isso. O Fisher Tiger então pega ela lá e queima ela com a marca do sol, por cima da marca dos escravos, tornando ela, assim, uma pirata do sol também, a primeira e única humana. Depois disso, ele joga a arma dele no mar e todos os tritões jogam suas espadas no chão do navio, provando pra Koala que ela não precisa ter medo deles, que eles não são como os Tenryubitos, e dizendo pra Koala que ela pode chorar, não tem problema expressar seus sentimentos. Koala então finalmente percebe que tá livre, de verdade, cai a ficha, e ela expressa seus sentimentos chorando muito. Os Piratas do Sol chegam na ilha, onde está a mãe da Koala, e deixam ela lá. E todos viraram amigo dela, né, da Koala, menos o Arlong, claro. Eles começam a chorar, se despedindo dela. O Fisher Tiger, então, a acompanha. Chegando lá, a Koala sai correndo para abraçar a mãe dela, e o Fisher Tiger ficou olhando de longe, porque era uma vila cheia de humanos. Mesmo ele levando a Koala em segurança, quando os humanos perceberam que era um tritão pirata, procurado ainda, o Fisher Tiger, eles ligaram para a marinha para dedurar ele na hora. Aí quando o tritão estava voltando, foi cercado por diversos marinheiros. Assim como diversos navios da marinha cercaram também o navio dos Piratas do Sol. O Jinbei conseguiu salvar o Fisher Tiger a tempo, e como o navio deles foi destruído, eles roubaram o navio da marinha para fugir. Porém, o Fisher Tiger foi baleado e perdeu muito sangue. Ninguém dos tritões tinha o sangue compatível com o dele, até que eles encontraram um sangue reserva no navio da marinha, de um humano com sangue compatível. E o Fisher Tiger o rejeita. Ele diz que prefere morrer do que ser salvo com o sangue sujo de qualquer humano que seja. Antes de morrer, ele revela a verdade, o que aconteceu na jornada dele. O Fisher Tiger foi capturado pelos Tenryubitos. Ele foi escravo, testemunhando a insanidade humana. Ele pede para não contarem para ninguém como ele morreu, nem da tragédia que aconteceu, nem do ódio deles pelos humanos, pois ele sabe que existem humanos bons e crianças como a Koala, onde ainda não nasceu preconceito e que futuramente farão a diferença. Luffy. Um tempo após isso, o Arlong não aguentou e quis se vingar, voltando para aquela ilha com a intenção de matar os humanos que os deduraram. Porém, muito azarento, ele deu de cara com o que atualmente é um almirante, o Kizaru, e foi preso. Eu não sei que o Kizaru era nessa época, provavelmente um vice-almirante. Mesmo capturado, o Arlong mentiu para a marinha o verdadeiro motivo da morte do Fisher Tiger, pois ele sabia que as notícias iriam para os jornais. A rainha e o rei ficaram sabendo da notícia por uma carta do Jinbei. Porém, mesmo assim, a Otohime não desiste de juntar assinaturas para fazer a Ilha dos Tritões ir para cima e se juntar com os humanos. E ela continuou tentando, ela salvou piratas que naufragaram no mar e ensinou as crianças para não terem preconceitos. Porém, esses piratas que ela salvou e trouxe para a ilha para curar eles, roubaram alguns tesouros dos Tritões e deram no pé, foram embora, fugiram,
Nossa, tem que ser muito Filha da puta. Depois desse acontecimento, todos os tritões quiseram revogar sua assinatura de acordo para se juntar aos humanos, e tudo que a rainha juntou por 5 anos se foi em minutos. A Otohime entra em depressão, fica bêbada e dá um discurso para todos na ilha, pegando o alto-falante. Resumindo, falando para todos eles que eles estão deixando de ver como o mundo é belo lá fora, deixando de tomar um banho de sol, né, porque eles ficam lá embaixo do mar, quase não pega sol direito, de sentir o calor do sol de verdade, por medo e preconceito dos humanos. O marinheiro que levou uma surra pro Jinbei foi reportar pro Kizaru que o Jinbei é muito mais forte que o Arlong, que era o tritão que se destacava ali no bando. Então o governo mundial chamou o Jinbei para se tornar Shichibukai, que são piratas contratados pelo governo. E ele aceitou, para assim ficarem mais próximos do governo e terem mais chance de realizar o sonho da rainha. Além de que alguns tritões teriam proteção da marinha, né? Com isso, o Jinbei teve poder para liberar o Arlong da prisão. Mas claro que o Arlong ficou bravo pelo Jinbei se juntar aos humanos da marinha, chamando ele de cachorrinho dos humanos. Então eles tiveram uma briga e o bando dos Piratas do Sol se dividiu em 3, que era o bando do Arlong, os tritões que só quiseram voltar para a Ilha dos Tritões, e o Jinbei continuando como os Piratas do Sol, o capitão agora. Certo dia, um navio de um Tenryubito naufragou na Ilha dos Tritões, e ele, ferido, ficou pedindo por ajuda. Do jeito horrível deles, claro. Dando tiros, pedindo uma máscara porque não quer sentir o cheiro podre dos tritões, falando me ajudem, seus vermes, tipo isso. Claro que ninguém queria ajudar, mas também não sabiam o que fazer. Então, os ex-escravos dele, exclusivamente desse Tenryubito, foram armados para perto dele, para o matar. Porém, quando eles atiraram, a rainha Otohime entrou na frente e levou as balas pelo Tenryubito. E mesmo ela salvando a vida do desgraçado, ele fez ela de refém e disse para chamarem um médico para curar ele logo, ou ele iria atirar. Então a princesa Shirahoshi gritou, e uma cena muito épica aconteceu. Ela despertou os poderes dela de simplesmente controlar os reis dos mares. Assim descobrimos que ela é a arma ancestral Poseidon. Após ser curado, o Tenryubito vai embora, xingando eles, dizendo que todos os tritões ali iriam pagar por ter tratado ele mal. Mano, sendo que literalmente salvaram a vida dele, né? Mas beleza. A rainha resolve junto dele pra tentar fazer algum acordo com os humanos no poder. Claro que todos ali ficaram com medo do que poderia acontecer com a rainha, né? Mas uma semana depois, ela volta com uma folha que os Tenryubitos entregaram para ela, dizendo que iriam apoiar eles para fazer uma mudança e morar junto dos humanos. Porém, a rainha precisa de uma boa quantidade de assinatura da população. Praticamente 100% da população ficou feliz dela ter voltado e de terem o apoio do governo mundial. Então ela juntou muitas assinaturas dessa vez. O sonho estava prestes a ser realizado. Teve uma cena da rainha contando sobre os poderes da Shirahoshi, e quando ela aprendesse a controlá-lo, iria mudar o mundo, e um dia viria uma pessoa para guiá-la ao caminho certo. O Luffy, talvez? Porém, um dia, colocaram fogo em todos os papéis e deram um tiro na rainha. Ninguém sabe quem foi, apenas aconteceu essa tragédia, que era um momento muito feliz, virou um momento muito triste em um piscar de olhos. A morte da rainha Otohime e a despedida dela para os seus filhos, dizendo para eles não desistirem do sonho dela, que um dia eles iriam conseguir realizar. Logo depois, já supostamente descobrem quem matou a rainha. E curiosamente, quem descobriu foi o Rhodes Jones, um dos vilões mais Filha da puta de One Piece. Adivinha só, era um humano. Então o ódio pelos humanos voltou e voltaram a estaca zero de novo. Eu já perdi as contas de quantas vezes o ódio deles pelos humanos vão e voltam. Quando eles estão prestes a deixar de lado esse preconceito, uma coisa mais pesada ainda acontece, velho, é incrível. O Jinbei pediu para eles esconderem que foi um humano, mas o Rod foi lá e mostrou mesmo assim. Afinal, né, quem matou de verdade foi o Rod Jones, não foi o humano. Ele incriminou o humano porque ele odeia humanos e ele queria que todos ali odiassem e continuassem odiando. O Rei Netuno se tranca em uma sala fechada para acontecer o ódio e começa a refletir que ele não saberia o que ele faria se fosse ele quem visse o humano que a matou.
Por mais que sabia que ela jamais aceitaria isso, ele não aguentaria, mesmo sabendo que o ciclo de ódio não pararia nunca. Mas o rei se pergunta, como alguém iria se conter se visse a esposa ser morta assim? No funeral da rainha, os filhos dizem que irão dar continuidade ao sonho dela, e que um dia viveriam sob a luz do sol, mesmo que demore mais de 10 anos. E assim termina o passado do Fischer Tiger. Foi uma bela crítica aí ao racismo, né? Que pode acontecer? Eles mesmos tentando entrar em acordo, o outro lado às vezes acaba fazendo uma bosta, que volta a estaca zero, às vezes até pior. Olha, eu não acho que mereça ali tá no incrível, acho que não se compara a esses dois aqui, porque os dois são muito bons e vão vir melhores, mas é melhor que o da Vivi, por exemplo. Eu gostei bastante desse flashback, só que eu achei ele muito longo, acho que não tinha necessidade de ser tão longo assim. O melhor de tudo é quando o Jinbei termina de contar esse flashback, que simplesmente o Luffy tava dormindo a história toda, desde o comecinho. そんなに苦しんでいたんだ。ルフィ？ジンベエ、お前泣いてんのか？何をわしゃ泣いちゃおらんわい。弱虫の母ちゃんが捕まえた強盗はどうなった？お前ほぼ寝てたろ。オープニングの話。 Agora o próximo flashback é da Rebecca e do soldadinho de brinquedo. Rebecca e sua mãe moravam sozinhas, vendendo flores. Porém, certo dia, seu reino foi atacado pelos piratas do Doflamingo, e um soldadinho de brinquedo salvou elas duas, fazendo com que elas fugissem a salvo. Sem ter para onde ir, elas ficaram perdidas e com fome. A mãe da Rebecca disse para ela não sair de lá, que ela voltaria com comida para as duas. Só que isso não aconteceu, ela não voltou. A mãe dela foi baleada durante essa tentativa de roubar comida. E o soldado voltou com a mãe dela, a carregando nos braços, com a comida que ela conseguiu. Ele oferece para Rebecca, mas é claro que a garota perde o apetite na hora e começa a chorar muito. O soldado então tampa a boca dela para não fazer barulho, porque ela estava sendo procurada por ser um ex-membro da realeza. Afinal, agora é um novo rei, o Doflamingo, que ele está comandando o país. A Rebecca volta a chorar e diz que não gosta do soldado, porque ele não protegeu a mãe dela. Mas mesmo assim, ele jura que vai proteger a Rebecca, sempre, pelo resto da vida dele. Por que, vocês perguntam, um mero soldadinho de brinquedo do nada encontra ela e diz que vai proteger ela pelo resto da vida dele? Por que? Você se pergunta? Mas calma, você já vai saber. Que é isso, meu filho? Calma. Então passa um tempo e a Rebecca vai criando confiança nele e o soldadinho tá trabalhando para conseguir dinheiro para comprar comida para ela. Arranja até uma casinha para Rebecca. Um dia tentaram sequestrar a Rebecca e o soldado conseguiu salvá-la. Depois desse acontecimento, os dois ficaram procurados pelo país. E ela não podia ficar dependendo só do soldadinho salvar ela todas as vezes. Então, ele começou a treiná-la para ficar mais forte e se virar sozinha, caso alguma coisa acontecesse com ele. Esse foi o flashback da Rebecca, foi um episódio só, rapidinho. E eu achei bem emocionante, deu para desenvolver bem a Rebecca. Eu acho que merece ficar no bom aqui, liderando o bom, pelo menos por enquanto. Como sempre, pode ser que eu mude depois, faça uma revisão final. É que assim, esses flashbacks de Dressrosa acontecem num momento muito específico. Que nem todo mundo odiava a Rebecca, a gente sabia por que odiava ela, mas a gente não sabia do passado dela. E esse foi o passado pra gente criar uma empatia por ela, que tipo, ela perdeu a mãe dela e o pai dela, ficou sozinha, sendo cuidada por um bonequinho que ela nem conhecia. A vida dela inteira, basicamente, foi ela precisando lutar e fugir pra sobreviver. Agora o próximo flashback, vocês viram que ele não estava aqui antes, né? Eu simplesmente adicionei ele, porque eu vi que ele existe e ele não estava aqui. Então durante essas minhas avaliações de flashbacks, se você vê que algum não tá aqui e quiser que eu avalio, já comenta aí e manda
o episódio, ou pelo menos o capítulo, hein? Porque, é muito episódio pra eu lembrar de todos. Enfim, esse é o passado do Rei Riku, a verdade por trás de Dressrosa. Vamos lá. O segredo de Dressrosa. O flashback é contado pelo Sordadin e, antes de começar, ele já dá spoiler pro pessoal lá. Ele revela que ele, na verdade, é o pai da Rebeca. É que no momento eles estavam contando lá de onde vem os brinquedos de Dressrosa, né? Todo mundo fica sem entender nada, mas aí ele começa a contar. Dressrosa era governado pelo Rei Riku e era um reino muito pacífico. Todos os cidadãos gostavam muito dele e ele sempre ajudava o reino inteiro. Em uma noite, o Rei Riku estava dormindo lá de boa e ele acorda porque de repente apareceu ninguém mais, ninguém menos que Doflamingo. 俺はドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。その名前が何を意味するか、お前にはわかるよ。 Dizendo que veio reivindicar o que é seu por direito, o trono de Dressrosa, que era originalmente da família Don Quixote. O rei até fala que ele escutou uns rumores por aí que tinha um pirata chamado Don Quixote pelos mares e estava preocupado com isso. E, como Doflamingo é muito humilde e bonzinho, ele disse ao rei que venderia o país por somente 10 bilhões, isso mesmo, bilhões de berries. Ó, para você ter uma noção do que é todo esse dinheiro. É um pouco mais do que a recompensa do Kaido, a criatura mais forte do mundo, e do Barba Branca, o homem mais forte do mundo, somadas. Você tem noção disso? Dressrosa pro Doflamingo simplesmente vale 2 Yonkous, os mais fortes. Aí o Doflamingo deu 2 opções pro rei: comprar o país ou se preparar para uma guerra e um banho de sangue, pois ele tomaria o país de qualquer jeito, por bem ou por mal. Pequeno detalhe, ele tinha que juntar o dinheiro em menos de um dia. Doflamingo deu um dia para ele fazer isso. O Rei Riku, absolutamente maluco das ideias, sem saber o que fazer, contou a todos os soldados que o Doflamingo o ameaçou e pediu dinheiro. Não querendo derramar nenhum sangue de seu povo, o rei decidiu pedir emprestado a todos os cidadãos. E eles acharam muito estranho e recusaram no início, mas o rei apareceu em um telão transmitido pelo Dendemushi e se curvou, implorando para eles, dizendo que ele não podia falar o motivo, mas para acreditarem nele. Eu só achei meio estranho do porquê ele não poder contar pro povo. Era muito mais fácil. Ele contou para todos os soldados mesmo, e ia ser muito mais fácil e ia impedir o que está por vir. Mas vamos acreditar que era pro povo não ficar com medo, né? Nem nada. Aí eles entregaram todo o dinheiro lá em um pano pro rei, porque confiavam e gostavam muito dele. O rei estava vendo tudo aquilo feliz, pensando que poderia dar certo, até um fio cair do céu, direto no seu pescoço. Montado em seu cavalo, o Rei Riku se aproxima do povo. Todos estão alegres que ele estava vindo para agradecer pessoalmente, mas nós vemos que o Rei Riku está chorando muito e dizendo para fugirem, mas ninguém consegue o escutar. Com o poder da fruta do Doflamingo, ele consegue controlar o rei. Ele fez com que ele matasse o próprio povo e até mesmo alguns soldados. Claro que ninguém entendeu nada, ficaram até sem saber o que fazer. Começou então um banho de sangue. まったくひでえ王だよ。これからだ。兵士たち、お前らも踊れ。 O plano de Doflamingo deu extremamente certo. Fazer com que o povo odiasse o Rei Riku, para assim aparecerem novos heróis para salvar o reino de Dressrosa. Com o rei matando todos, o povo começa a se perguntar o porquê disso está acontecendo, achando que foi tudo um ato de egoísmo do rei, de querer pegar todo o dinheiro deles e depois matá-los para usar para o seu próprio bem. A tripulação do Doflamingo aparece para salvá-los e é muito triste ver isso, dos vilões fazerem um plano para se passarem por bonzinhos e heróis na visão do povo.
の国を救いに来た。 Doflamingo então finalmente para o rei, aparecendo no telão do Dedenmushi para todos verem e assim o chamarem de herói. 見事な踊りっぷりだ、陸王。 O país caiu na mão de Doflamingo em apenas uma noite. A ideia desse flashback é muito boa, isso de poder controlar as pessoas, o poder do Doflamingo, e foi graças a isso que ele conseguiu fazer com que o plano dele desse certo, de todo mundo odiar o Rei Riku e eles passar por herói. Mas eu achei isso muito estranho de ninguém se questionar e achar extremamente estranho o rei fazer isso do absolutamente nada e um pirata que todo mundo ali odiava piratas, né? Aparecer também do nada e salvar o reino pra, no mesmo instante que ele mata o Rei Riku, todo mundo comemorar, ficar feliz, o Rei Riku morreu, salvou Doflamingo, você é um pirata, mas agora eu te amo, por favor, seja meu rei. E, tipo assim, tudo de boa, né? Por isso, pra mim, fica atrás do flashback da Rebecca. A ideia foi boa, mas se fosse melhor construída, talvez estaria até no incrível. É que foi uns personagens meio aleatórios também, né? Apesar de Doflamingo é extremamente foda. Talvez perca o posto de melhor vilão para o Kaido, mas a gente não sabe completamente do Kaido ainda. O Doflamingo, pra mim, atualmente, eu acabei de terminar o capítulo 1050 gravando esse vídeo. Pra mim, Doflamingo continuou o melhor vilão. Em segundo, o Kaido, mas tá um pezinho de passar. Só falta um flashback que apareça o Shebeck. Inclusive, em um momento vai chegar eu avaliando o flashback do Kaido, hein? Se inscreve aí pra não perder, meu. Se você não tá inscrito ainda, é melhor você se inscrever. Ó, quero ver recorde de like, hein, nesse vídeo. Deu muito trabalho, você não tem noção. É por isso que eu tenho que ficar dividindo em várias partes. Inclusive, a próxima parte eu já dou um spoiler pra você, que vai ter o imenso passado do LoL e do Doflamingo. Além de uns mini que são bons também, como o do Sr. Pink. Então, se você quer ver, deixa seu like aí, se inscreve para eu fazer cada vez mais e mais vídeos. E eu gosto de deixar o vídeo perfeitinho, por isso que demora um pouco para sair. Enquanto isso, assiste os outros vídeos aí, tem eu avaliando os flashbacks de todos os Mugiwaras, por exemplo, e a parte 1, né, dos flashbacks. Além de outras inúmeras tier lists que eu já fiz, seja de One Piece ou de qualquer outro anime. Pesquisa aí no meu canal que você vai encontrar. Falou, até a próxima.